Shabbat Shalom, que Deus abençoe a todos, que o Senhor Jesus nos proporcione neste dia de hoje um ótimo e um maravilhoso sábado. Neste dia de hoje vamos falar sobre avivamento. Para falarmos sobre avivamento espiritual, precisamos entender o que é um avivamento. Avivamento, nós sabemos que é um avivar. E avivar nada mais é de que despertar, acordar, e renascer. Isso significa o avivamento. E quando é que o avivamento espiritual acontece na vida de uma pessoa? É quando ela tem uma busca à presença de Deus. Quando ela tem uma busca incessante ao Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de contar, nesse dia de hoje, um avivamento que aconteceu na vida de um homem. E que avivamento aconteceu na vida dele? Vamos falar um pouco sobre a história de Moisés. Nós sabemos que Moisés nasceu e era um hebreu, mas por obra de Deus, ele foi parar no palácio de Faraó. Nós sabemos toda a história. E lá no palácio de Faraó, Moisés aprendeu tudo com Faraó e com sua família. Moisés se tornou um príncipe, adquiriu experiência, habilidade para ser alguém lá no Egito, alguém que certamente iria estar a serviço do Faraó, mas não seria alguém qualquer, seria um príncipe, seria alguém influente. Ele não seria simplesmente um servo de Faraó, mas seria alguém influente no palácio de Faraó. Mas Deus, ele mudou todo o projeto de Moisés, porque Deus já tinha um plano na vida de Moisés. E foi exatamente quando um egípcio estava maltratando um hebreu, ele estava ali batendo, maltratando um hebreu, foi quando Moisés viu aquela cena. E Moisés viu aquela cena e se compadeceu daquele hebreu, a ponto de ele partir para cima do egípcio e terminou ele matando esse egípcio. E quando ele mata esse egípcio, ele enterra na areia, mas ele percebeu que Faraó ia saber disso, e por isso ele vai pelo deserto afora, para que Faraó não venha pegar e não venha matar, e vai embora. E lá ele vai construir a sua vida, lá ele vai se envolver com a sua esposa, lá ele vai trabalhar para seu sogro Jetro, E nós sabemos que lá ele teve um encontro com Deus, ele teve um avivamento na vida dele. E foi exatamente num período em que ele estava ali com seu sogro Jetro. Ele tomava conta das ovelhas e das cabras de seu sogro. Ali ele trabalhava com aquilo. E ele tinha 2 filhos, tinha sua esposa, Mas até que em um determinado momento, quando Moisés estava ali no seu serviço, ele viu uma sarça ardente, uma sarça fumegando, e ele se aproxima desta sarça. E quando ele se aproxima da sarça, ele vai se aproximando cada vez mais, e de lá da sarça ardente saiu uma voz: Moisés, não te aproxime tanto. E aí ele para e fica assim, creio eu, com os olhos arregalados, olhando, A sarça ardente já era algo extraordinário, porque ela queimava e não se consumia. E além disso tudo, ainda saiu uma voz de lá de dentro, E Deus, ele se apresenta naquele momento para Moisés, e ele fala: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, e levanta ali Moisés para que ele venha se libertar o povo de Israel, que estava sofrendo nas mãos de Faraó. E Moisés era a pessoa mais habilitada, embora Deus, ele prepara o homem, Tanto é que Moisés, ele saiu dali do palácio de Faraó
e ele vai exatamente para o deserto, onde não tinha nada, ele nem sabia como é que funcionava mais lá o faraó, juntamente com o seu palácio e tudo mais. Então você vê que Deus prepara ele num deserto estava sendo preparado para esta missão. E mesmo assim Moisés ainda coloca uma dificuldade: Senhor, eu não sei falar direito. E Deus fala para ele, diz: quem foi que fez a boca? E ali ele começa a dar desculpa para não querer ir para aquela missão, mas aí Deus insiste com ele. Aí Deus pede para ele: bote a mão no peito. Quando ele bota a mão no peito e tira a mão dele está leprosa, aí Deus bote de novo. Quando ele bota, a mão fica boa. Que tem em mãos Moisés mostra que estava com um cajado, joga no chão. Quando ele joga no chão, o cajado vira uma cobra. Pegue Moisés. Quando ele pega, vira um cajado de novo. Então ali Deus mostra a Moisés o seu poder, mostra a Moisés quem é ele, e Deus ali começa a fazer promessas que quer libertar o povo dele, que Moisés vai ser usado. E Moisés resistindo, aí que Moisés disse que Deus disse assim: eu vou mandar seu irmão ir com você, Arão, e ele falará por ti. Enfim, então nós verificamos ali que houve um avivamento. Deus ele preparou Moisés no deserto sem ele saber. Depois Deus se apresenta a Moisés com aquela sarça ardente, misteriosa, fumegando, e Deus fala de dentro daquela sarça ardente, exatamente para que Moisés viesse assumir um propósito de Deus. Moisés viesse assumir algo que Deus ia usar tremendamente. E a história toda você sabe. Moisés sai dali, vai até Faraó e diz a Faraó que Deus mandou ele lá para que ele libertasse o povo. Faraó pergunta a ele: quem é esse Deus? E Moisés ele diz que o grande eu sou o que sou, eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus da sua vida. E nós já sabemos da história. Moisés faz as primeiras tentativas, a segunda, a terceira, e Deus ali começa a usar tremendamente Moisés, e Moisés lança sobre aquele local aquelas 10 pragas. Resumindo, Deus liberta o seu povo, e ali vai acontecer um dos maiores milagres, quando chega diante do Mar Vermelho, e Deus diz: Moisés, por que clamas a mim? Fere as águas com um cajado, e ali o mar se abre e o povo passa, e há uma libertação. Mas por que eu estou contando toda essa história de Moisés? E o que tem a ver tudo isso com avivamento em que nós podemos viver nos dias de hoje? Nós podemos viver um avivamento com o Senhor, mesmo nos dias que nós estamos vivendo. Porque há uma promessa lá em Joel que derramaria, nos últimos dias, derramaria sobre toda a carne o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está aqui, e ele quer encher você que está aí agora me ouvindo e vendo esta mensagem. O Espírito Santo ele quer te encher da tua presença, para que você venha resgatar almas que estão indo para o inferno, você resgatar vidas que estão descendo. E nós, na cara dura, sem ter a presença de Deus, sem ter o Espírito Santo, certamente não vai conseguir resultados. Nós só vamos conseguir quando nós estivermos cheio do Espírito Santo de Deus. E Jesus ele prometeu que ele iria ao Pai, mas ele rogaria ao Pai para que o Pai mandasse outro Consolador, e que iria nos encher do teu Espírito Santo. E você vai ver lá em Atos do Apóstolo que primeiro Jesus, antes de ir ao Pai, ele fala: ficais em Jerusalém até que seja revestido de poder. E nós sabemos que foram mais de 500 pessoas aproximadamente que estavam em Jerusalém buscando, mas aquele povo não teve mais paciência, aquele povo não quis mais buscar, e daquelas 500 pessoas só ficaram 120. E aqueles 120 continuaram buscando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus. E de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu todo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. E houve ali língua repartida como de fogo, e ali houve uma manifestação do poder de Deus. E hoje, nos dias atuais que nós estamos vivendo, há uma promessa de Deus para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo. Mas para que isso aconteça, você precisamos se despertar, precisamos acordar, precisamos se permitir